Durante muito tempo, milhões de brasileiros cresceram ouvindo que a história do país começou em 1500, quando Pedro Álvares Cabral chegou ao litoral com suas embarcações. Essa ideia foi repetida durante gerações, dando a impressão de que os portugueses descobriram uma terra praticamente vazia, coberta por florestas e habitada por pequenos grupos espalhados sem qualquer organização. Mas basta observar o que a arqueologia vem descobrindo nas últimas décadas para perceber que essa versão da história está incompleta. A verdade é que o Brasil não foi descoberto pelos portugueses. Afinal, uma terra habitada há milhares de anos não pode ser descoberta por quem chega por último. O que aconteceu em 1500 foi o primeiro contato registrado entre os europeus e alguns dos povos que já viviam aqui. Muito antes de qualquer caravela aparecer no horizonte, milhões de indígenas ocupavam praticamente todo o território brasileiro. Eles conheciam profundamente cada rio, cada serra, cada floresta e cada região. Imagine por um instante viajar no tempo milhares de anos antes da chegada dos portugueses. Em vez de encontrar um território vazio e silencioso, você veria rios repletos de canoas e aldeias espalhadas. Veria agricultores cultivando alimentos, pescadores dominando os cursos d'água e caçadores conhecendo cada detalhe da mata. Havia crianças brincando, líderes tomando decisões importantes, rituais e festas. Os primeiros seres humanos chegaram ao atual território brasileiro há pelo menos 12 mil anos, embora alguns pesquisadores defendam datas ainda mais antigas. Ao longo de milênios, esses grupos se espalharam. A Amazônia, o Cerrado, a Mata Atlântica, a Caatinga, o Pantanal e os Pampas passaram a ser ocupados por povos que desenvolveram maneiras únicas de viver, sempre adaptadas ao ambiente. Cada povo possuía sua própria língua, crenças e costumes. Não existia apenas um povo indígena. Existiam centenas de povos diferentes, pertencentes a grandes famílias linguísticas, como os Tupi e Macro-G. Durante séculos, acreditou-se que essas populações eram pequenas porque dependiam apenas da caça e da coleta. No entanto, novas pesquisas começaram a revelar um cenário completamente diferente. Diversos estudos indicam que antes da chegada dos europeus, o território brasileiro podia abrigar milhões de habitantes. O Brasil pré-colonial era muito mais povoado do que se imaginava. Mas se tantas pessoas viviam aqui, por que existem tão poucas construções monumentais como as pirâmides do Egito ou os templos dos maias? Essa é justamente uma das perguntas mais interessantes. A resposta está no ambiente. Enquanto alguns usavam pedra, muitos povos brasileiros usavam madeira, fibras vegetais, barro e materiais naturais que se deterioram com o passar dos séculos. Esses materiais eram extremamente eficientes, mas boa parte das construções simplesmente desapareceu, deixando poucos vestígios visíveis. Mesmo assim, a Terra continuou guardando pistas impressionantes. Uma das descobertas mais surpreendentes aconteceu justamente onde durante muito tempo se acreditou ser impossível existir uma grande população, a floresta amazônica. Por muitos anos, arqueólogos acreditavam no contrário. Acreditavam que os solos pobres da Amazônia impediam o desenvolvimento de sociedades numerosas, forçando pequenos grupos a mudar constantemente de lugar, porque a terra perdia sua fertilidade. Mas essa hipótese começou a ruir. Conforme áreas eram abertas, enormes figuras geométricas começaram a aparecer no solo. Os geoglifos, círculos perfeitos, quadrados gigantes e linhas planejadas. Alguns possuem mais de 300 metros de diâmetro e exigiram milhares de horas de trabalho. Alguém precisou planejar seu formato, organizar trabalhadores e executar a obra com enorme precisão. Hoje já foram encontrados centenas de geoglifos, principalmente no Acre, mas novas estruturas continuam surgindo. Isso mostra que grandes comunidades viveram ali durante muito tempo, mas os geóglifos eram apenas o começo. Pesquisadores encontraram outro elemento, a terra preta de Índio, uma terra escura extremamente fértil que contrastava com o solo pobre da Amazônia. Durante muito tempo ninguém conseguiu explicar sua origem. Como um solo tão fértil poderia existir ali? Após muitos estudos, os cientistas chegaram a uma conclusão surpreendente sobre a terra preta.
A terra preta não foi criada pela natureza, foi produzida pelos próprios povos indígenas. Eles misturavam restos de alimentos, carvão vegetal, cinzas, cerâmica e ossos ao solo, transformando terra pobre em fértil. O impressionante é que essa fertilidade permanece até hoje, milênios depois. Isso significa que aqueles povos dominavam técnicas agrícolas extremamente eficientes muito antes da chegada dos europeus. Eles sabiam transformar a floresta de maneira inteligente. Hoje acredita-se que boa parte da vegetação amazônica foi influenciada pela ação humana durante milhares de anos, criando paisagens produtivas. Diversas espécies de árvores frutíferas aparecem concentradas justamente onde existiam antigas aldeias. Castanheiras e açaizeiros são muito mais abundantes nessas regiões do que o esperado pela natureza. Muitos povos antigos plantavam árvores pensando nas gerações futuras, criavam paisagens produtivas sem destruir o equilíbrio. Muitos povos indígenas aprenderam a trabalhar junto com a natureza. Quanto mais os arqueólogos estudam, mais evidências aparecem mostrando um Brasil pré-1500 complexo e desenvolvido. A Amazônia revela um manejo sofisticado da floresta por esses grupos. Sabiam quais árvores forneciam alimentos, remédios ou madeira. Em vez de derrubar grandes áreas, modificavam a vegetação. Por isso, parte da Amazônia pode ser considerada uma floresta cultivada. O que parece ser uma natureza totalmente selvagem pode carregar a assinatura silenciosa de povos que viveram ali muito antes da chegada dos europeus. Mas não era apenas na Amazônia que existiam realizações. No litoral, outro povo deixou marcas impressionantes, os construtores dos sambaquis. À primeira vista, pode parecer apenas um monte de conchas, mas arqueólogos descobriram uma realidade muito diferente. Os sambaquis eram enormes estruturas construídas lentamente durante séculos. Em seu interior foram encontrados esqueletos, ferramentas, adornos e fogueiras antigas, mostrando organização social. Alguns chegam a mais de 30 metros de altura. Isso significa que milhares de pessoas participaram de sua construção. Eram monumentos que mostram tradições funerárias e forte ligação com antepassados. Enquanto isso, no interior, diferentes povos dominavam a agricultura. A mandioca tornou-se um dos maiores símbolos desse conhecimento. Eles aprenderam a eliminar substâncias tóxicas de variedades perigosas. Eles ralavam a raiz, prensavam a massa, lavavam e secavam para produzir farinha e beijus. Esse conhecimento foi resultado de séculos de observação, experimentação e transmissão entre gerações. O mesmo acontecia com inúmeras plantas medicinais. Muito antes da medicina moderna, já conheciam ervas para aliviar dores, tratar infecções e acelerar a cicatrização de ferimentos graves. A pesca também alcançou níveis impressionantes com armadilhas de madeira e pedra. Grandes canoas permitiam navegar por rios caudalosos e até enfrentar o mar ao longo da costa em viagens de centenas de quilômetros. Com isso, diferentes povos mantinham contato entre si, trocando alimentos, ferramentas e cerâmicas. Existiam rotas de circulação que ligavam diferentes regiões do território brasileiro há gerações. Muitos caminhos usados pelos bandeirantes já existiam muito antes, abertos pelos próprios indígenas. Os rios funcionavam como verdadeiras rodovias naturais, por onde circulavam mercadorias e informações. Outro aspecto é a diversidade linguística. Encontraram centenas de línguas diferentes. Sem utilizar livros, os conhecimentos eram passados oralmente, registrando a história e cultura nas próprias pessoas. Essa riqueza impressionou os primeiros europeus. Infelizmente, essa realidade começou a mudar rapidamente após o contato com a varíola, gripe e sarampo trazidos da Europa. Um fim trágico. Sem imunidade, milhares morreram em poucos meses. Aldeias inteiras desapareceram antes mesmo que outros europeus chegassem. Além das epidemias, vieram as guerras e a escravização violenta. Muitos povos foram obrigados a abandonar seus territórios. Outros desapareceram completamente. Hoje sabemos que a falsa impressão de território pouco habitado veio da perda populacional inicial da colonização. Mesmo assim, inúmeros povos resistiram e preservam suas línguas e rituais.
Eles são uma ligação viva com a história que começou milhares de anos antes da chegada das caravelas portuguesas. Novas escavações e tecnologias como o lidar revelam objetos e aldeias escondidos. Onde parecia existir apenas vegetação, surgiram caminhos, valas e sinais claros de ocupação humana complexa milenar. Essas revelações obrigaram historiadores a rever ideias. Os povos que habitavam o Brasil também criaram formas sofisticadas de organização adaptadas a cada região, deixando marcas profundas na paisagem. A verdadeira história do Brasil começou quando os primeiros humanos chegaram e construíram culturas e tecnologias por milênios. Uma história complexa, populosa e desenvolvida que ainda estamos descobrindo. Conhecer esse passado significa reconhecer uma herança cultural que influencia nossa vida até hoje. É uma parte da nossa própria história que finalmente começa a ser contada. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo e quer conhecer mais mistérios da história, inscreva-se no canal e ative as notificações. Toda semana trazemos novos vídeos sobre civilizações antigas e arqueologia. Obrigado por assistir e até a próxima.